Anarquia é ausência de coerção. Mas assim, antes de falar disso, eu quero bastante falar o que aconteceu nos últimos 20 minutos. Porque anarquia eu conheci há 14 anos atrás. E é uma história que eu adoro falar porque também não tem nada com nada e por isso é tão bacana. Mas 20 minutos atrás, eu achei que eu ia estar começando a gravar isso. Então eu já estava preparado, já estava com controles, né, todos ali, microfone no lugar. E aí eu percebi que a máquina de lavar estava fazendo barulho. Que privilégio, né? Uma máquina de lavar é, centrifugando minhas roupas nesse inverno frio. Aí eu percebi, eu mesmo, né? Caramba, né? Vai fazer barulho. Aí fui lá, faltava 4 minutos, falei, tudo bem. Aí nisso, minha mãe chegou falando que não sei o que, e eu tava pensando exatamente que nos próximos dias quero fazer um jejum, e ela tava falando que trouxe comida. Aí eu, nossa, né? E aí eu já tava procurando uma outra coisa que sumiu misteriosamente há 2 dias atrás. E caramba, sabe? Foi acontecendo tantas coisas e eu respondi de uma maneira ruim, e eu fiquei nervoso comigo mesmo de, né? Se eu tivesse começado mais cedo, quem sabe? E todo esse momento eu pensando, poxa, eu quero falar sobre anarquia, né? Quero falar sobre isso. E vinha aí assim, mas, né? Eu vou falar sobre isso e essa raiva que eu tô sentindo agora, né? Porque não é fácil. É a gente ser. É a gente ser. Sermos seres que somos. Seres humanos, enfim. Chame como. E dá esses acessos, e aí, aonde entra a anarquia nisso, né? Até eu tinha pensado, será que eu estudo certinho se a palavra é coerção, se é ausência, né? Gente, né? Faz tantos anos que isso faz parte da minha vida de verdade, né? É uma coisa que eu não tenho por que fingir que eu gosto disso, né? Não me dá vantagens no meio de ninguém, sei lá. E mas mesmo assim esse balanço, essa insegurança de será que eu vou falar alguma coisa que não é anarquia no fim das contas, né? Não estudei o suficiente. Pois bem, agora com raiva um pouco mais controlada, com uma sopinha de mandioca já praticamente pronta para iniciar esse jejum maravilhoso, né? E com a história na ponta da língua para contar de como eu conheci a anarquia. Bem, realmente eu, né, estudei bastante geografia, mas nunca, né, vai dizer, né, às vezes tinha uma palavra perdida lá no livro, mas diria que nunca estudei de verdade em escola ou em matéria de geografia ou qualquer outra matéria que seja, história, e enfim. Mas sim, tava lá nessas minha constantes idas a comércios, né? E estávamos num lugar que eu não tô querendo fazer propaganda aqui, mas era simplesmente uma bagunça que vende sapatos calçados, né? A preços populares. Né? Eu acho isso importante porque, de fato, eu lembro de ter pagado coisas de R$ 30 nesse sapato. Isso há 15 anos atrás, um pouco mais, 16, sei lá. Mas se você for hoje lá, capaz que vai ter um de 40, um de 50, porque é uma loja popular de fato. E um sapato ali no meio de tudo me chamou a atenção. Era um estilo All-Star, sabe? Né? Estilo sneaker e tal, ou nem deve ser isso, né? Mas essa coisa assim, paninho, um sapato bem tranquilo, bem do rock and roll e cheio de letras A com um círculo em volta, com o círculo passando e uma sobrepondo a outra, uma estampa basicamente simples de vários As num grafismo bem
quase uma pichação. E me chamou a atenção aquilo, adquiri o sapato. Eu acredito que eu tenha perguntado na loja mesmo ali pra minha mãe se ela sabia o que que era e tal. E capaz que falou sobre anarquia. Quem sabe, naquela época eu acho que eu não tinha, vou pesquisar aqui, né? Então eu pesquisei em casa, depois cheguei e, e comecei a gostar da ideia. Comecei a falar, poxa, né? Existem aqui indícios que há 5.000 anos atrás isso já tinha algumas vertentes, né? É uma palavra em si que vem, né, do grego, né? E espero estar falando correto, porque realmente agora me vêm todas essas questões, mas porque exatamente por isso, porque a palavra em si, né, o símbolo em si, eles iam remetendo, né? E para mim isso é o maravilhoso de anarquia, né? Até acho que essa relação em si do A e do O, eu sempre gostei de letras. Por, Na primeira série eu tinha atrás assim da capa do caderno, eu tinha desenhado todas as letras do alfabeto, só que com humanizadas, vamos dizer assim, né, corporizadas, né, é uma palavra até mais bonita para isso, assim, amórficas, né, com formas como se elas pudessem andar, falar. Acredito que eram as letras de mão, né, que elas têm mais curvas, então de cada curva saiu um bracinho, saiu alguma coisa. E sempre gostei de letras e símbolos em geral, bandeiras, logo de time, né? Nossa, cada época eu fui me interessando por certas simbologias diferentes. E aí aquele aiô, né, que trazia anarquia, que era uma palavra grega, que na China, 5.000 anos atrás, já existem algumas intenções, e que quanto mais você vai entrando, você vai vendo que, em verdade, anarquia é estado natural, é aquilo que vem antes de tudo, né? A palavra pode, né, significar isso, e o símbolo pode ser aquilo, e alguém escreveu no século XVII, mas outras pessoas escreveram há outros séculos muito anteriores. Mas, de fato, se formos pensar numa questão natural mesmo e fluida da vida, é o que sempre foi, né? Antes de qualquer democracia, antes de qualquer ditadura, antes de qualquer coisa existir e se conceituar, seres, é, todos seres, né? Pode-se dizer que sim, a natureza, né? Quando a gente fala natureza e quer se separar dela, né? A natureza, né? Na selva, o selvagem, etc. A natureza é anarquia. A natureza é aquilo que é. Cada ser vivendo dentro de possibilidade, cada ser fazendo aquilo que cabe, aquilo que faz parte. E cabe assim, né? Por mais que humanos tentam dizer que o leão é o rei da selva, o leão não faz decretos, o leão não cobra impostos, né? O leão, assim, ele tá lá, quando ele tá de barriga cheia, né? Vamos dizer assim, ele deita pra cima, rola na areia, como o grande felino que é, e tá feliz, né? Ele não tá pensando em expandir território, ele não tá, provavelmente ele não colocou nenhum nome naquilo que é, né? Ele nem sente que aquilo é dele em si. Então, né, tirando as animações aí da vida, os devaneios e as simbologias. Ah, legal você simbolizar o leão, tanto como, né, esse animal de poder, como também, né, astrologicamente. Poxa, acho que como símbolo sim, né? Mas é realmente ter também esse entendimento que, né, o leão não tá nem aí. O leão é anarquista. Ele tem o A e o O ali, ó.
Tudo bem que isso é em português, mas tem que aproveitar, né? Tem que ver os símbolos, gente, as coincidências. Então, se para a natureza anarquia é realidade, e diria até que realidade indiscutível, né? Porque, de fato, não creio que vá se formar uma estrutura hierárquica em sociedade selvagem, mesmo que os seres humanos queiram, né? Talvez eles implantem ali uns animais modificados, mas né? Isso aí é distopia para outro dia. De qualquer maneira, não deixa de ser verdade que nesse momento, e no que podemos chamar o passado, a nossa ancestralidade, a anarquia era o que existia. E é o que existiu, e de certa forma é o que nos trouxe até aqui. Ok, isso não é o argumento final, né? Porque várias coisas que nos trouxeram até aqui são horríveis. Na verdade, né? É um pouco sobre isso mesmo, né? Creio eu que a partir desse momento que se fala, o poder vem para é, fazer com que as pessoas se comportem melhor, para resolver os problemas que, entre aspas, em anarquia temos, aí realmente as coisas começam a ficar difíceis. Eu acho que é muito fácil, mesmo que, né, como eu sei que a maioria das pessoas nunca estudou anarquia. E provavelmente, infelizmente, tem a palavra anarquia como uma coisa ruim. Porque é como se fosse um ditado popular aqui no Brasil, né? É, é muito mais comum alguém usar anarquia como bagunça, como uma coisa ruim, do que como a palavra que realmente significa, como conceito que é muito maior até do que a própria palavra e, né, os símbolos e por aí vão. Então, até me deu aquele momento, assim, porque é isso. Eu sei que ao estar colocando o nome anarquia no vídeo, já vai ser um filtro gigante, né? E até talvez seja interessante não colocar. E de um modo geral, não colocar, né? Para que não seja colocado também dessa maneira. Porque de fato, o que eu quero falar aqui é sobre o quanto isso para mim é um norte, né? Como se diz, mas também é o sul, o leste e o oeste e tudo o resto. Porque a anarquia mostra exatamente isso. A anarquia mostra que não adianta a gente achar que a gente sabe o que é melhor, principalmente para o outro, né? Que é isso que uma democracia vai fazer, é isso que qualquer tipo de governança vai fazer. Né? A anarquia é o governo de si mesmo. Nós temos a total capacidade e responsabilidade de cuidar de nossos atos, pensamentos, saber se retratar naquilo que errou. E é assim. No fim das contas, é assim. Só que a maquiagem em si, né? O papo que se vende, a história que se coloca sobre essas formas de governo que a gente vive, é que não, nós precisamos de uma lei, por exemplo, né? Que é algo que alguém chegou, né? E assim, pode sim existir algo que todos chegamos e falamos, nossa, isso realmente faz bem, tem que ser assim, vamos respeitar. Como se fosse uma lei mais interna, não é mesmo? Mas as leis externas, diante da estrutura que nós vivemos, elas são construídas por um pequeno número de pessoas que são
é, escolhidas de certa forma e ao mesmo tempo são sempre as mesmas, né? É um lugar ali de pertencimento que pouco vai mudando. Então as pessoas sempre vão trazendo as pessoas que são parecidas para próxima, para próximo daquilo, para serem os próximos, né? E aquilo não muda, aquilo continua diante do poder de uma parcela pequena de pessoas. É isso que nós vemos. A gente está falando de uma realidade, de olhar para quem está nos presídios e para quem está solto, ou mesmo com uma tornozeleira, né, digital aí que apita, sabe? Mas que pode viver, né, tranquilamente dentro de casa com as mordomias que já está acostumado e etc. É essa justiça que a gente está falando aqui. E. Ah, mas anarquia então é contra a prisão? Com certeza é contra a prisão. Mas eu não tô aqui para dizer que também não existiria nenhuma prisão, porque, né, eu acho que tem a ver com isso. Eu não adianta eu vir aqui e falar, nossa, eu vou dar uma estudada rapidinha na anarquia, porque não, eu quero trazer a anarquia aqui como a verdadeira essência do ser humano. Então eu não tenho obrigação de explicar a anarquia para ninguém. O que eu diria que é anarquia, se alguém viesse trazer esse questionamento, é algo que está dentro de você. Só que sim, né? Como já dissemos, hoje talvez os desejos que estão dentro de você, sendo você qualquer pessoa nesse mundo globalizado que tem acesso ao YouTube, né? É, já é um filtro bem interessante. Talvez esses pensamentos não sejam os mais puros e muito provavelmente não sejam os seus de verdade. Eu creio então que o certo diria-se que a anarquia é o governo da alma. Quando você está realmente alinhado com o seu propósito, quando você está realmente livre de tentações terrenas e traumas que te fazem pensar negatividades, tudo aquilo que vai te trazendo para fora de um caminho com intenção de crescimento não só pessoal como social. Existem, né, diversas questões em nossa sociedade que vão fazendo com que a gente se distraia e se distancie demais da essência que somos. Nós somos amor, sim, gente, né? Nós somos pessoas boas e existe toda essa questão de, mas existem pessoas ruins. Isso realmente é uma questão. Parece que ao perguntar isso, né, ao existir essa pergunta, já me vem uma resposta assim: bem, quem formulou essa pergunta já tem um pouquinho de ruindade, né? Mas isso em si não é o problema, né? Eu acho que essa pequena ruindade aí das pessoas é entendível. Até por isso mesmo, a gente tem que entrar na realidade. Ué, não, tudo bem, eu sei que existem pessoas ruins, mas elas vão existir tanto na anarquia quanto em outros sistemas, né? A anarquia, pelo menos, ela tá falando, poxa, isso realmente existe. Os outros sistemas estão dizendo, vamos colocar essas pessoas em reabilitação, até legal. Vamos botar... Mas essa reabilitação o que é, né? Então, porque para muita gente a prisão faz parte da reabilitação. Prisões no nível que nós vemos aí globalmente falando, né? Pode sim existir algum modelo interessante? Pode sim, né? E para casos específicos,
Eu acho que as pessoas podem sim precisar de um tempo, né, que elas consigam ali também no meio social se reintegrar e pensar sobre as consequências de modo geral, porque os traumas eles são impossíveis, né? É isso que eu tentei começar a falar, não é porque faz tantos anos que eu tento viver a anarquia, né? E eu coloco esse tento num sentido que não há como viver a anarquia se tudo ao seu redor, né, e no meu redor também, né, só querendo colocar aí, né, em perspectiva, não é anarquista, né? Então, sim, eu tenho minhas atitudes anarquistas dentro do possível, mas eu sei que, né, eu não estou vivendo anarquia porque eu preciso depender da energia elétrica que nesse momento estou usando, e isso depende de dinheiro. Quem é o dinheiro completamente ilusório e fabricado por pessoas que não são nada anarquistas na publicidade, né? Porque no fundo das contas, poxa, fabricar dinheiro é uma das coisas mais anarquistas que pode se existir, né? Vou entrar num conflito não, numa polêmica aqui. Sim, isso é anarquia, né? Pô, você simplesmente falou assim, não, vou inventar aqui uma coisa que lá. Gente, isso é a expressão da anarquia. E, infelizmente, até pode se pensar que no início, assim, a pessoa que inventou o dinheiro, por exemplo, né, foi para resolver um problema de fato. Eu creio nisso, né? É uma ideia que se coloca e se vende assim também. Ah, mas poxa, né? Tava ali o pessoal precisando de um denominador comum, né? De um símbolo, né? Esse símbolo poderia sim ser legal, mas aí ele se perdeu. Se perdeu porque existem mais símbolos do que essência. Esse é o problema que a gente tem vivido nesse momento. Quando o símbolo tem essência, o símbolo é maravilhoso, né? Você olha o A e o O e lembra que a anarquia é ordem. Olha que coisa bonita, né? Você olha olho de Horus e lembra que dentro de você existe uma glândula pineal, um terceiro olho, uma maneira de se conectar com o universo. Agora, quando eu tenho mais números e somente números, porque os números são infinitos, né? Você bota mais um zero, e bota mais outro 9, e agora bota um 7, agora bota um 3, e por aí vai. E você vai aumentando esses números de uma maneira anárquica, né? E aí você vai ficar no seu pensamento, isso é bom, isso é ruim. É aí que tá. A anarquia ela não é boa nem ruim. A anarquia é real, a anarquia é verdadeira. A anarquia é você não ter a ignorância de achar que os seus políticos estão cuidando de você, que o superior está cuidando de você, que existe algo maior cuidando de nós. É basicamente isso. Mas sim que a gente tem que cuidar da gente. Mas esse agente é uma coisa muito mais verdadeira, muito mais local. Você auxilia uma pessoa que tem igual poder de te auxiliar. E não é isso que a gente vive. A gente vive, vai lá, vota, coisa mais patética que existe, vai lá, vota, e aí agora quem foi eleito tem o poder de te ajudar. Não ajuda, né? Vai dando migalhas, assim, vai mostrando o quanto é só um jogo de fantoches e quem realmente ganha é quem realmente já tem e sabe, né, os dados para jogar. E ali, e se você não votou na pessoa também, aí que você não tem chance nenhuma, entendeu? Porque ele não governa para todos, ele governa somente para os deles. E nós temos essa polarização que é desejada completamente. Aqui no Brasil, se você for pegar os números, a maior porcentagem das pessoas não vota. É uma coisa. Na verdade, a maior porcentagem das pessoas
Vota, sim, desculpa. Mas se você pegar a porcentagem das pessoas que não votam, ela sempre é maior do que quem ganhou a eleição. Essa é a questão. Porque a polarização é muito grande e desejável. Então, assim, já se mostra que a maioria das pessoas não quer esse sistema, não aceitam mais esse sistema, que não acham que votar vai fazer diferença. E aí as poucas que votam, vamos dizer assim, porque é isso, e a maioria que vota também vota por interesse e vota por aquilo, lá, né? E aí quem vota às vezes é 50,05% que ganha, né? Não é nem 51%. Porque esse é o desejável. Então a gente tem toda hora mais da metade das pessoas não sendo favorecidas por quem deveria favorecer. Porque, em teoria, o governo é para todo mundo. Mas, no fim das contas, o que realmente nos fortalece é a anarquia dentro de cada pessoa. Você vê as comunidades como elas se levantam diante de problemas, né? Toda hora nós temos, é só a gente querer que vai aparecer exemplos de pessoas que não são especiais de maneira nenhuma, além, né, de ter olhado para si, olhado para a sociedade e pensado o que é que eu posso fazer, como eu posso contribuir para que as pessoas ao meu redor tenham uma vida um pouco mais digna. E nós temos tantos exemplos a partir disso, né? Pessoas que criam ideias também, né? A partir desse poder anárquico que temos, que resolve e que poderia ter sido, né, o governo que, né, contribuiu dessa maneira, criou esse programa, etc. Muitas vezes, a maioria das vezes, o que acontece? O governo vai lá e corta o que a comunidade criou, né? Muitas vezes isso acontece. E fica essa situação desagradável, desanimadora. O povo em si, ele não tem mais a vontade de fazer, porque sabe que pode chegar a polícia, pode chegar a fiscalização, pode chegar um não sei o que vai falar que não é certo. E é isso que esses sistemas dão de vazão. É isso que a anarquia não deseja, né? Eu acho que fica um pouco fácil de entender que nenhum grupo anarquista vai invadir um território querendo bens, vai querer, né, explorar um povo, vai querer pegar a liberdade de uma pessoa e roubar para si, para que seja útil, seja uma pessoa útil para aqueles desejos que tem. E é isso que tem que ficar, acho que mais nítido nesse sentido. Ah, mas pode aparecer um grupo, né? Pode, né? Lógico que pode. E aí a gente tem que entender que isso é anarquia. Anarquia, ninguém pode prender a anarquia. Então, se uma pessoa ruim, entre muitas aspas, né, se dizer anárquica, né? Ah, sou anarquista, estou fazendo isso em nome de anarquia. Não tem como dizer que ela está errada também, nesse sentido. Eu acho que se você é um anarquista, né? Você não vai chegar e dizer que aquilo não é anarquia, uma vez que anarquia significa, em sua essência, a não coerção. E se eu chegar em alguém e falar, oh, você está sendo errado, você está sendo ruim, eu tô coagindo a pessoa, né? Eu estou praticando coerção. Eu estou querendo governar aquela pessoa. E o universo não é governável. O universo é muito maior do que tudo que a gente pode imaginar. A possibilidade de existência é uma coisa que está fora de nosso controle e ainda bem que está fora de nosso controle. Porque senão, capaz que a gente tinha parado há milênios atrás, sei lá, fazendo o quê, né? Mas olha tudo que surge. Isso é anarquia, né?
quer mais anarquia que a internet, né? Que o www, que ninguém quer ter poder sobre isso, querem sim que, na verdade, as pessoas expressem cada vez mais, que a gente tenha a nossa voz multiplicada cada vez mais.